que é mais revelador da fala de Paulo Guedes é que a fala é uma fala natural. Paulo Guedes é assim, ele pensa assim. Veja, e essa fala é uma fala que ele deu em público, ele sabendo que tem mídia, quer dizer, quando a pessoa fala em público, né, a pessoa... uma coisa é a pessoa falando no privado, a pessoa se permite falar coisas que em público ela não se permite. Todo mundo tem disso, são registros normais. Nós, na vida, sem nenhum caráter pejorativo que eu vou falar isso, vou falar aqui, nós na vida representamos papéis. Né? Eu, na minha família, tenho o papel de marido, tenho o papel de pai, né? Na minha profissão tenho o papel de profissional, né? Então são papéis diferentes, não significa representar no bom sentido, né? O que meus filhos esperam de mim? Que eu represente o papel de pai, né? Eles serão bem educados se eu for um bom pai. Eu não tenho que ser com eles um bom profissional, mas sim um bom pai. E tudo isso vale no mundo que nós vivemos. Então nós, muitas vezes, em relações privadas e particulares, nós representamos um papel diferente do papel representado em situações públicas. O que Paulo Guedes fez, do ponto de vista público, é ele. Aquilo é algo muito arraigado, muito enraizado na cultura, na formação mental de Paulo Guedes. E isso que ele expôs numa situação pública, imagina o que ele não fala em situações particulares e privadas, em reuniões. Ele fala coisas muito mais absurdas do que o que veio a público. Um jornal já fez agora uma matéria, ele passou férias em Miami, então ele veio com isso na cabeça. Ele provavelmente, você sai, não precisa ir à Disney em Orlando, né, para saber que a Disney é cheia de brasileiros e toda aquela região, lojas, restaurantes, né, e brasileiros das mais diversas classes sociais. Isso já acontece há muito tempo. E é óbvio que Paulo Guedes conversou com as pessoas. Então, na verdade, como é que ele concebe o mundo? É um mundo muito distante. É claro que isso tem um elemento de estrutura social brasileira. Né? Quando é interessante, né? Quando tem um crime, um assassinato, coisas graves numa periferia da cidade, aquilo não diz respeito em nada a quem mora nas zonas centrais da cidade, porque aquilo jamais vai chegar lá, a pessoa não se sente um igual. Existe o trabalho, eu não estou, deixa eu ver se eu tenho... peraí, um instante, pegar aqui na minha biblioteca. Alex de Tocqueville, A Democracia na América. Né? Ele aqui tem passagens muito interessantes, escreveu isso no século XIX, passagens muito interessantes mostrando por que o norte-americano, século XIX, era tão solidário e o europeu não. O que ele afirmava? Nos Estados Unidos todo mundo se acha igual. Ele não fala o termo classe média, mas é como se todo mundo pertencesse a uma só classe, a classe média. E na Europa não, você tinha toda essa herança, século XIX, já tinha sido abolido, obviamente, o sistema feudal, né? Mas você tinha essa herança cultural de nobres e plebeus, dois mundos que não se encontravam. Então o nobre não estava nem aí para o plebeu. O que acontecesse com um plebeu não dizia respeito a ele e vice-versa. Dois mundos estanques, inteiramente separados. Enquanto que nos Estados Unidos não. Por isso ele faz observações sociológicas bem interessantes, dizendo que quando uma pessoa era vitimada em público, por exemplo, por uma situação acidental, muita gente vinha em socorro. Ao passo que na França, na Europa, isso não acontecia, porque as pessoas se sentiam distantes socialmente falando, as pessoas separadas pelos hábitos, pela fala, pela maneira de se vestir. No Reino Unido, todo mundo sabe, My Fair Lady, né? As pessoas separadas pelo vocabulário, Então a sociedade brasileira, em função da sua herança escravista, da sua imensa desigualdade, separa muito as pessoas.
Nós sabemos, nós seres humanos somos muito bem treinados em comparar as pessoas. Nós precisamos dessa habilidade. Milenarmente, ela foi necessária para que nós sobrevivêssemos. Então a gente consegue perceber várias coisas por pequenas pistas. E no Brasil, dada essa imensa divisão social, essa separação, esse fosso que separa os mais pobres de uma simples classe média, né? Não precisa ser nem dos ricos, dado esse imenso fosso, a gente tem diferenças na fala, no vocabulário, da maneira de se vestir, na aparência física. São pequenas pistas que dizem essa pessoa é de uma classe, essa não é, essa pessoa é de uma classe, essa não é. Tá? São preconcepções, sim, mas que elas têm a ver com a separação secular que o Brasil é tributário, é herdeiro. E Paulo Guedes não é capaz de reconhecer isso. Paulo Guedes não é capaz de reconhecer, essa separação. 2, que uma sociedade saudável é uma sociedade que consegue diminuir isso. Veja-se o nível de criminalidade nos países nórdicos. O nível de criminalidade no Japão é baixíssimo. Uma das maiores classes médias, se não a maior classe média do mundo, é a japonesa. É o país, inclusive nesses países, quando se faz a pesquisa, você se considera pobre, classe média ou rico, a grande maioria, nos Estados Unidos também é assim, se considera classe média. Inclusive as pessoas se orgulham, gostam de ser de classe média, gostam de ser mais parecida com as outras pessoas. O que Paulo Guedes nessa fala faz é diferenciar enormemente as pessoas e ter um desprezo. Eu vejo as pessoas comentando ódio, sim, tem ódio, mas eu acho que tem algo tão ou mais grave, que é o desprezo, um completo desprezo pelas pessoas de outra classe social. Quer dizer, as pessoas existem, né, cada macaco no seu galho, né? Existe coisa de pobre e coisa de rico. Né? Ou existe e não foi só a Disney, né? Ele vai dizer, vai lá conhecer a terra do Roberto Carlos, Cachoeira do Itapemirim. Quer dizer, uma visão, né, toda ela cheia de lugares pré-estabelecidos, né? E isso aqui cabe a você, um negócio absolutamente hierárquico. Com quem você pensa que está falando? Com quem você pensa que está falando, enquanto que nas sociedades igualitárias é o contrário. A pergunta é outra: quem você acha que é? Você não é superior a ninguém. É claro que isso tem a ver com a formação de Paulo Guedes, né, de muito distante, esse fosso social enorme. Tem a ver com Brasília também. Nós temos, na verdade, nossos políticos, ninguém até hoje conseguiu combater todo esse privilégio praticamente de corte portuguesa que existe em Brasília, voos em aviões da FAB, carros oficiais para cima e para baixo, apartamentos funcionais. Eu muitas vezes me pergunto, é necessário realmente que todas as autoridades do governo tenham voos, tenham acesso a aviões da FAB? Não é possível utilizar um voo normal, de carreira, de companhias, voos comerciais, ministros? Qual o problema com isso? Então, tudo isso separa, né? É uma corte portuguesa nos trópicos com um monte de gente, né? Eles têm essa visão. Paulo Guedes tem isso. Agora, para onde vai a economia do país? Será que uma pessoa que pensa a economia assim, imagina, né? Ele vira pro Bolsonaro e diz, olha, vamos cortar o Bolsa Família. Não, cortar não, vamos deixar a fila, tem muita gente precisando, deixa esperar. É isto. Uma pessoa que acha que uma empregada doméstica tem menos direito do que ela de ir ao exterior, de ir a um parque de diversões, é uma pessoa que acha o seguinte: esse daí que o Brasil nunca educou e que por isso não é qualificado para ter um emprego bom, para ter um emprego minimamente razoável, não tem que resgatá-lo agora não tem que dar nenhum Bolsa Família para ele não. Ainda que o Bolsa Família tenha contrapartida, o Bolsa Família quer
que o filho desse que não foi educado, que a nossa sociedade não foi capaz de prover lá atrás a educação dele, o Bolsa Família faz com que o filho tenha a educação que ele não teve. Basicamente, como é que vejo o Bolsa Família? Essa população foi largada por muitos anos no passado. Agora, pelo menos, vamos dar uma ajuda e fazer com que os filhos dessa população não sejam tão largados ou não sejam largados como eles foram. Basicamente isso, e é um programa de imenso sucesso, reconhecido internacionalmente, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, tudo isso permeia o governo que está aí, um elemento cultural deste governo, um elemento cultural deste governo, uma coisa absolutamente inaceitável para qualquer ser humano, para qualquer padrão de civilidade moderna, pela direita e pela esquerda, por ambos. Se você conhece alguém, um europeu, narre essa fala de Paulo Guedes, né? E preferencialmente para alguém com a visão conservadora. A pessoa ficará escandalizada. Nós estamos diante de algo inaceitável.